Agora vamos imaginar, agora, Pode falar. como você é bonzinho, hein? Lá vem. Muito bonzinho, muito bonzinho. Imagina alguém que não fez o curso ainda e que talvez um dia venha fazer, mas já quer começar a se comunicar adequadamente num ambiente pessoal. Claro. E depois a gente pode até pensar num ambiente virtual. Tem algumas coisas que vocês poderiam já adiantar para essa pessoa? Olha, faz isso, caminha dessa forma. Isso já vai te ajudar muito. Um Claro que não é pré-curso. um curso. Sabe aquela dicasinha de internet? Claro. Claro que todo mundo sabe que isso é nada perto do todo, Sim. mas já é alguma coisa para a pessoa falar assim: ah, entendi. A gente tava brincando, mas nós fazemos questão de compartilhar ao máximo o nosso conteúdo, porque É quan- vasto? e quanto Então, mais as pessoas se comunicarem bem, melhor para todo mundo. Você podia dar dica de apresentação efetiva. Essa é boa. Essa é boa. Tem uma dica que eu sempre falo que tem a ver com estruturação de ideias. Quando às vezes é muito comum você ser convidado para fazer uma apresentação sua ou para vender o seu produto num evento, como o Walking Together, por exemplo. E aí você não sabe o que falar. Ah, você vai subir para divulgar o seu podcast. Por onde começar? O que eu falo? É o que uma eu vou dúvida fazer? que muita gente tem. Eu gosto sempre de ensinar o seguinte: tem 3 passos que ajudam bastante. O primeiro é começar pela dor. Ao invés de falar sobre a solução que você oferece, começa falando qual que é o problema que você resolve. Então, você poderia começar assim: muita gente não sabe onde procurar um conteúdo de valor na internet. Tem muita coisa na internet, mas pouca coisa que de fato seja interessante. Uhum. Trabalhou a dor. Anota aí. Trabalhou a dor da Vou rever o pessoa. vídeo. Aí você A anota. pessoa começa a ficar curiosa. Sim. Fala, ué, realmente, tá difícil achar conteúdo bom. Pois é, e quando você acha conteúdo bom, eles querem te cobrar. Esse não é o nosso caso. A solução, segundo passo. Comecei pela dor, caracterizei bem e criei identificação. A solução seria ter acesso a um conteúdo que seja denso, não 15 segundos, mas uma imersão em conteúdos relacionados à educação financeira e a histórias inspiradoras, por exemplo. Segundo ponto é a solução, mas a solução pode ser genérica. O terceiro ponto é a vantagem competitiva. Aí você vai trazer pontos de destaque do seu produto, do seu serviço ou da sua pessoa. Então, mas não pode ser qualquer conteúdo, tem que ser um conteúdo que de fato seja de pessoas que conhecem do assunto, de pessoas que estão preparadas para transmitir o melhor conteúdo para vocês. Querem saber mais? Conheçam o nosso podcast, o Papo de Cripto. Ao invés de começar e falar, ó, eu sou Do papo de do cripto. Papo de Cripto e não tem nenhuma expectativa mais relacionada a isso. Dor, solução, vantagem competitiva. Anotou? Só depois. Então, essa é uma técnica de estruturação de ideias que a gente ensina nas primeiras aulas para que você saiba se apresentar, mas de uma maneira completa. E funciona para tudo, gente. Você tem uma padaria, pensa aí, qual que é a dor, qual que é a solução da sua dor é a padaria. fome. Mas às vezes não é a fome, às vezes na padaria o problema é a localização. Ou é Ah, A padaria limpinha. Exato. também. Você pode caracterizar assim, fala quem aí já foi numa padaria e que teve curiosidade para saber se de fato era higienizada, era bem limpa. Pode ser uma dor, um ponto de identificação. E outra coisa, os preços das padarias quase nunca são justos, é outra dor. A solução é numa padaria onde você veja o processo de produção acontecendo para ter certeza de que está limpo e saiba que os preços são os mais competitivos da cidade. E aí a nossa padaria consegue oferecer os melhores preços porque a produção é própria. E graças a isso eu tenho uma margem onde eu consigo oferecer o melhor preço e os produtos mais bem feitos da cidade. Quer conhecer? Percebe? Fica fácil, Fagner, quando você usa essa estrutura. A dor, depois a solução Que é vantagem e depois competitiva. a vantagem. Mas para continuar ensinando um pouco mais, Jennifer, fala um pouquinho dos pilares, do que a gente fala que é base de falar bem. Os pilares da oratória, a gente já falou que um que é a naturalidade. Então, seja você mesmo, não queira inventar, não queira falar difícil, palavras difíceis, porque isso vai tirar a credibilidade que você vai passar na hora que falar. Então, seja você. O segundo passo é ter os gestos condizentes com aquilo que você está falando. Então, gestos, postura e expressão corporal. Evitar a mão no bolso, evitar Braço cruzado. desinteresse com a sua postura, sabe? Garantir que a tua postura Isso também complemente. depende muito de um contexto, né? Mas falando a grosso modo, ao contexto
num geral, evitar esse tipo de postura. E também contato visual. Porque você falar olhando e distribuindo o seu olhar para aquelas pessoas que estão te vendo, faz toda a diferença. Porque você vai se certificando do que aquilo que você está falando está fazendo sentido para elas. Esses são os pilares da oratória. Contato visual é tudo, gente. Às vezes você está numa palestra falando com muita gente, e aí tem muita gente que ensina errado. Fala, não, é só você olhar lá no fundo da sala que você não vai ver ninguém, vai Muito aparecer. comum. Muita gente fala isso, não? E a verdade é que se você está olhando no olho da pessoa, você está tendo a oportunidade de ter o feedback dela. E faz com que pareça uma conversa. Você está batendo um papo, conversando com as pessoas e trocando olhares. E se a pessoa não está entendendo, você sabe que você tem que explicar de um outro jeito, pela expressão facial dela. Se você evita o contato visual, você se perde com mais facilidade. Então, trabalhar, olhar no olho das pessoas, interpretar a reação delas é fundamental. A questão é quanto tempo olhar. É isso que eu ia comentar, né? A coragem de uma pessoa só 55 Não, anos, que não para de olhar pra mim. Não, é igual eu Palestrante falei. falando pra você. Aham. Aí ele não para de olhar, só, meu Deus. É igual eu falei, Tá distribuir. Se você tem uma plateia, você tem que distribuir os olhares para todos eles, não focar só em um e não ancorar só em uma pessoa. Para Senão facilitar, aquela pessoa vai se sentir constrangida e as outras pessoas vão se sentir excluídas, porque ela tá falando só com você. Exatamente. E Só vai gerar desconforto. Exatamente. fica chato, né? É. Imagina, o tempo inteiro aqui, essas 2 horas, eu olhando dentro do olho do Aí você- Ciro. Você vê como Eu se eu ficar não aqui 2 existisse, horas, né? Marcelo, eu olhando no olho do Ciro, com certeza o Marcelo vai ficar com ciúme. Sim, porque Sim. faz parte das conversas. Eu É. também tô aqui, né? Exatamente. Então essa é a ideia. E a regra para facilitar tudo isso é por quanto tempo eu tenho que olhar? Tempo suficiente para ter feedback. Para sentir que a pessoa te olhou de volta, reagiu, balançou a cabeça, falou, opa, tá comigo, mexeu a sobrancelha, e aí você vai distribuindo o olhar por tempo suficiente para ter feedback. Ela te olhou de volta, olha pro próximo e vai conversando e mantendo contato visual. Mas como vocês comentaram, é com naturalidade. Sim. Pode ser. Não. Não. Aí, O que é isso, gente? aí é só Não. O que ele tá fazendo? E lá na aí no Vox, truco é bom fazer isso. e lá na Vox a gente vai ensinar através das dinâmicas como fazer isso. Dinâmica. Essa dinâmica que o Wesley comentou agora da padaria lá e tal,